Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui da FIEP Brasil. Vou pedir para vocês aí clicar nesse aviãozinho aqui para você compartilhar com seus colegas para essa live que está imperdível com o professor Rodrigo Porto. Vamos lá, compartilhar para a gente poder atingir aí o maior número possível de professores de educação física para essa live hoje, que está imperdível. Vamos lá? Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Cláudia Diniz, sou delegada adjunta aqui da FIEP de Mato Grosso do Sul e hoje estarei na companhia do professor Rodrigo Porto. Ele, que é de Maceió, estará falando conosco aqui sobre as atividades de aventura como fator de integração biopsicossocial no contexto escolar. Vamos só esperar ele entrar aqui. Enquanto isso, vamos dando as boas-vindas aqui, professor Fábio, Fernanda, já passou aqui, professor Cássio, eu vi aqui o professor presidente, professor Almir, uma honra estar aqui. Vamos aguardar aqui o professor Rodrigo, ele já está entrando. Vamos aguardar. Está chegando aqui. Olá, professor Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, Cláudia. Tudo bem, sim, graças a Deus. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live da nossa FIEP Brasil, né? Uma live pensada exclusivamente aqui para os nossos professores de educação física. Falando de Maceió, né, professor? Exatamente. No presente momento, sim. Exato. Apesar dos nossos desafios tecnológicos, né, professora, a gente vai se aproximando aqui, né? Isso é a grande verdade. Pessoal, olha só, que está entrando agora, já compartilha ali, clica no aviãozinho para você compartilhar esse link dessa live que está imperdível com seus contatos. Chama o pessoal de educação física para fazer parte desse nosso bate-papo, tá? Hoje a temática da nossa live é atividades de aventura como fator de integração biopsicossocial no contexto escolar, né? E teremos aqui a presença do nosso ilustríssimo convidado, o professor Rodrigo Porto, ele que é graduado em Educação Física, com especialização em Psicomotricidade Humana, tem especialização em Sistema de Gestão da Segurança nas Atividades de Aventura e é diretor-presidente na empresa Estação Aventura. Professor Rodrigo, a satisfação imensa estar aqui. Então, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para proferir algumas palavras aqui ao pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigado, Cláudia. Boa tarde a todos. É um prazer imensurável estar fazendo parte dessa live da conceituada FIEP no Brasil. Agradecendo também a equipe de marketing e comunicação da FIEP, bem como a pessoa do Almir, do professor doutor Almir, presidente da FIEP. E como imensa satisfação falar de um tema tão relevante para o nosso contexto escolar, principalmente, e além dessa integração com a natureza através das atividades que faz com que a gente tenha uma conexão com, acho que Deus, de um modo grandioso falando, e a nossa competência no contexto em geral. Muito bem, isso mesmo, professor. E assim, professor, de antemão, vamos já colocar aqui, né, o que seriam essas atividades de aventura? O pessoal que está entrando aqui, para a gente poder, assim, fazer um panorama geral sobre essas atividades, o que são elas, né, a questão do perfil, o que você poderia estar iniciando aí para nós? Olha, as atividades de aventura na natureza, elas têm uma composição de integração no meio ambiente, né? Atividades que envolvam riscos calculados, um planejamento. A prática dessas atividades faz com que o ser humano tenha essa integração com a natureza a ponto de perceber os intempéries climáticos, os biomas a serem trabalhados, as atividades principalmente, e de cada participante que ali estará inserido. Então, cabe a nós, professores, identificarmos a atividade
que se encaixa nessa turma. Por exemplo, a gente vai trabalhar com turmas do ensino fundamental, do ensino médio, então tem todo esse contexto para que a gente possa planejamento adequado. E aí essas atividades elas vão envolver a prática do arvorismo, que são técnicas verticais como rapel, escalada. A gente fala da parte do parapente, que são atividades de ar, né? O balonismo, por exemplo. E aí a gente tem as atividades de água, que é o raft, o boia cross, onde a gente pode inserir essa criança já numa aula de princípios fundamentais da natação, ou trilhas, por exemplo, com acompanhamento dos profissionais monitores e acampamentos na natureza, né? Então, isso consiste um leque grandioso que nós temos das atividades de aventura. E, para isso, nós temos as normas regulamentadoras, né? Existem várias normas hoje chanceladas pela ABNT em comum acordo com o Inmetro, para que hoje nós tenhamos todos os princípios de segurança na prática dessas atividades. Exato, professor. Muito bom. Essas atividades de aventura, né? Algumas muito conhecidas, outras nem tanto. Mas, professor, e como trabalhar isso dentro do contexto escolar? Eu acredito que alguns aqui estejam se perguntando, né? Como é possível explorar essas atividades de aventura no contexto escolar? É muito interessante e desafiador para nós, profissionais de educação física, porque quando colocamos em pauta a atividade física de aventura na natureza nesse contexto, é um desafio muito grande, porque cabe a nós termos um planejamento extremamente pertinente e encantador para essa criança, no contexto da descoberta, do desafio. Então, como vários outros projetos, nós trabalhamos, em média, com a interdisciplinaridade, né? Trabalhando com outras disciplinas, a parte de dinâmicas, de grupo, o contexto da trilha, por exemplo, na aula de biologia, o fator das plantas em decomposição. Então, a gente tem as reações químicas, as palavras das árvores, por exemplo, eles vão saber separar sílabas, vão saber identificar esse bioma. E dentro da educação física, a gente vai trabalhar com as valências motoras, né? A capacidade respiratória, a flexibilidade, os passos, alongamentos, a contemplação da natureza, que é mais interessante. Quando a gente traz esse fator de integração, nesse contexto escolar, nós traçamos uma macroaula extremamente divertida, né? Porque, por exemplo, quantos passos a gente tem que dar para percorrer 10, 15 metros? Então já entra cálculos matemáticos, cálculos geométricos, e aí a gente vai ter uma gama de atividades e desafios que a gente pode criar, né? Então, a depender da quantidade de turmas, né? Eu falo hoje por ser diretor da Estação Aventura e trabalhar com o estudo do meio, a gente faz algumas viagens de experiências com 30, 50, 60 alunos, porque há uma participação integrativa de todos os professores para que essa turma ela possa sair com conteúdo extremamente enriquecedor no contexto do âmbito escolar. Exato. Então, são experiências extremamente enriquecedoras, né, professor? Como bem mencionou, ele abrange aí um campo totalmente interdisciplinar. Então, não é só a educação física, né? Não, de forma nenhuma. Né? A gente precisa se preocupar também. Hoje nós temos um diferencial muito grande, que é a capacitação dos nossos colaboradores, porque nós temos pessoas que têm especialização na parte de primeiros socorros, na parte desse sistema de gestão da segurança. É um curso de especialização que nós preparamos todos os aportes necessários para que possamos fazer um projeto encantador, porque o meio ambiente, como qualquer outro ambiente que nós estamos inseridos, seja ele na zona urbana, rural, nós temos todos os riscos envolvidos naquelas atividades, né? Então, o deslocamento que a gente faz de carro para o trabalho, para a escola, tudo na vida hoje envolve risco. E esses riscos, quando eles são calculados, mitigados e minimizados, a possibilidade de ocorrer algo indesejado é muito pequena. Exato. Então, por isso, a segurança em primeiro lugar, né? Então, dentro da escola, a gente pode estar explorando esses esportes, né, essas atividades de aventura,
E trazendo também a questão dos fatores biopsicossociais, né, professor? Além da interdisciplinaridade, né, a gente tem outros aspectos aí, né? Então, como que a gente poderia, né, para esclarecer, elucidar um pouco desse entendimento? Imagine que nós estamos saindo de uma fase muito delicada, que é essa pandemia que mudou o conceito de vida de todo mundo, de toda a humanidade. E imagine as crianças, né? O nível de ansiedade de ficar trancadas dentro de casa, os pais arrancando cabelo porque não sabia o que fazer, como interagir. E esse contexto, né, a parte biológica e fisiológica faz com que a natureza integra ele de uma forma, de uma conexão, eu digo quase como o filme Avatar, que é um grande exemplo ali da natureza, que traz com que essa criança se encante pelo ambiente natural, né? Então a gente vai para uma fazenda de camping, onde a gente tem cavalo, vacas, as crianças, os carneirinhos, hoje elas inserida nesse contexto já sai totalmente da realidade, né? E aí a gente entra no fator social, né? Aquele aluno, às vezes, que tem aquela panelinha dentro da sala de aula, vai interagir com o outro, nós vamos criar dinâmicas que eles possam, de fato, ter principalmente na rede pública, é o grande desafio, porque às vezes eles não têm essa oportunidade de estar num contexto, num ambiente de natureza, com atividades extra-classe, né, em se tratando de atividade motora, e nós trazemos hoje essa proposta. Acho que tem uma pequena travadinha aqui, professor. Acho que travou um pouquinho, né? Foi eu ou foi o professor? Deixa eu ver aqui. Aos desafios tecnológicos, né? Professor Porto, acho que deu uma travada. Aí, pessoal, os desafios tecnológicos, né? Vamos esperar um pouquinho aqui para ele retornar. Nosso bate-papo sobre essa questão das atividades de aventura dentro do contexto escolar, né, como uma forma de explorar aí os aspectos biopsicossociais. Boa tarde para o pessoal que está entrando. Está travado, mas já voltou, né? Ou está travado ainda? Foi o professor. Tudo bem, tranquilo. Vamos esperar um pouquinho, ele já deve estar retornando. Enquanto isso, boa tarde aí, professor, os professores André Nessi, pessoal que está entrando. Vamos aguardar só um pouquinho. São os desafios tecnológicos, né, pessoal? A tecnologia às vezes nos surpreende, mas ele já deve estar retornando. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, pessoal, deixa eu ver aqui. Vão colocando aqui de onde vocês estão falando para a gente poder ter uma ideia aqui da dimensão, da onde a FIEP está alcançando. De qual cidade você está falando? Eu estou falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso, e certificados. Bom, pessoal, terminando a live aqui, vocês vão entrar na bio ali do Instagram da FIEP e vocês vão clicar para vocês confirmarem a presença de vocês. Tá? Essa presença, ela não fica a todo momento, ela é realizada ali após o encerramento da live, então por isso que não dá para fazer depois, muito tempo depois. Encerrou a live, vai lá, clica e registra a sua presença, tá? E o certificado chega por e-mail. Vamos ver se o professor voltou. Aê, professor! Professor, estava falando desses desafios tecnológicos, né? A tecnologia tem hora que nos ajuda, mas também tem hora que nos atrapalha, né? Voltou. É verdade, Cláudio. Às vezes a gente é pregado por essa peça da tecnologia. Então eu aproveitei aqui para perguntar para o pessoal da onde eles estão falando, por isso que o pessoal está colocando aí, ó. Nós temos Barras, que maravilha. Maceió. Eu quero mandar um abraço aqui também lá para a galera de Irecê, lá no sertão da Bahia, terra boa, cheia de alegria e energia, que a gente honra
a raiz, apesar de que eu considero-me alabaiano, né? Então já tenho uma grande estrada aqui em Maceió e a Bahia também não me sai do pensamento. Com certeza, é isso mesmo. E aproveitando, fazer o convite para o pessoal aí participar do nosso congresso em janeiro, o nosso tradicional congresso da FIEP, que vai acontecer em janeiro, para o pessoal ficar ligado aí que vem novidades por aí. Muito bem. Professor, desculpa, travou bem na hora que você estava falando sobre as questões ali dos aspectos biopsicossociais, né, das atividades de aventura. Se você puder, porque ele deu uma travadinha ali, e aí travou, voltou. Então, se você puder retomar. Então, é bastante interessante quando a gente trata desses fatores, né? Que a gente, no planejamento, junto com os professores, a gente consegue trazer o âmbito geral do contexto escolar, quase como se fosse uma reunião pedagógica através da educação física como uma base, para que essas atividades de aventura elas sejam inseridas de uma forma que a gente possa revolucionar o comportamento em sala de aula, né? Eu tenho a gratidão de ter participado de congressos com o professor Dr. Cláudio aí, Cássio Hartmann, e me contemplado, congraciado com alguns artigos justamente nesse contexto das atividades de aventura na natureza. Foi um projeto bastante inovador, onde eu fui estagiário do SESC em Alagoas, e a gente conseguiu implementar umas trilhas de aventura e para a rede municipal. Então, assim, foi um trabalho muito enriquecedor. E outros que nós fizemos com escolas particulares também, porque esse contexto ele vai além das relações da escola, porque essa interação da criança com a família, com os amigos do ciclo que não é da escola. Então, assim, a gente traz um fator psicológico muito grande, porque esse contraste das emoções que cada um vai sentir ao amanhecer, por exemplo, de ver a ordenha das vacas, de ver o leite ali sendo produzido de forma natural. Então, isso traz para ele o cultivo da horta, o tomate, a alface. Então, assim, é uma realidade fora do contexto geral disso, né? E aí entra mais uma vez a questão dos fatores que a gente trabalha, a socialização para essas atividades. E no nosso planejamento, obviamente que a gente está falando de algumas atividades da parte do ecoturismo, que é bastante interessante, para que na prática das atividades de aventura, aí a gente faz o planejamento do raft, do boia cross, uma tirolesa, né, que é uma descida numa corda quase que vertical. Então, assim, todo um planejamento para que essas atividades elas tenham essa conotação integradora, né, com o contexto escolar. E aí a gente consegue colocar os outros professores de outras disciplinas para vivenciarem juntos também, que acaba sendo um poder de transformação para todos, né? Essa vivência é muito fundamental. Exato, e acaba sendo uma articulação entre as demais áreas do conhecimento, né? Então, pensa a riqueza de uma experiência dessa, né? E quando o professor de educação física pensa, né, atividades de aventura, acaba retomando apenas os esportes, né, professor? E, na verdade, acaba sendo reduzido, né, o entendimento sobre isso, né? E é extremamente importante a pergunta aí do Luiz. Ele fala sobre as práticas corporais em regiões ribeirinhas, como minimizar os riscos. Então, quando a gente tem o curso de um rio, por exemplo, o Rio São Francisco, eu tive a oportunidade de participar aqui de uma atividade em Piranhas, em Alagoas, a gente tem um curso de correnteza, então é preciso delimitar essas áreas de correnteza e vocês fazerem demarcações. Aí, nesse contexto, a gente pode trabalhar com o Corpo de Bombeiros ou algum brigadista, socorrista aquático, que pode dar esse suporte também. É muito interessante, por quê? Porque a gente minimiza os riscos, né? Então, o planejamento é fundamental, principalmente com atividades que envolvam água. E nesse contexto, por exemplo, as pessoas não vou ter 40 coletes salva-vidas para colocar na turma toda, então eu posso quebrar
10 blocos de 4 pessoas, aí eu tenho 4 coletes. Então, assim, já tem todo um planejamento para que nós possamos estar gerenciando de forma muito salutar esses riscos. Porque todos os riscos que envolvam a vida na prática da atividade, a gente precisa e deve minimizá-los. Exato, professor. Olha só, segurança acima de tudo, né? Mas, professor, e qual que é o perfil desse profissional para atuar, né, com as atividades de aventura? Sobre o perfil, o que a gente poderia aí colocar? Olha, hoje o Francisco dos quem vai colocar e quem vai participar. Grande abraço aí para o Francisco Gustavo, está falando que tem o curso de rapel, muito bom. É exatamente, porque, por exemplo, hoje eu sou profissional de educação física, mas eu fiz vários cursos de rapel. Hoje em dia a gente já tem o rapel industrial, que é a norma técnica ANR35, então tem vários cursos de condutor de raft. Eu posso estar disponibilizando lá no curso, em janeiro, um vasto material quando se trata das competências mínimas de condutores de aventura, a parte do sistema de gestão da segurança nas atividades, que é um curso que é regido hoje pela ABNT, né, uma base fundamental da norma, para que a gente tenha esse know-how, esse grau de conhecimento. Então, há cursos de extensão, há cursos profissionalizantes, né, que o campo é muito amplo, né? Necessariamente, ele não precisa ter uma formação específica em educação física. Ele pode fazer os cursos de extensão, como eu falei, um curso básico de rapel, um curso de sobrevivência, um curso de primeiros socorros. Então, isso já vai estar inserido no contexto da capacitação profissional. O curso de educação física, a graduação, é um plus que ele pode estar buscando para a carreira, porque o mercado hoje é extremamente carente nesse segmento, né? Eu falo hoje em dia assim, porque como palestrante, eu percebo muito que nas escolas tem essa deficiência, né? Quando se fala aí, o Bernardino Neto, isso, lá... Professor Bernardino. Olha só, a região norte, qual cidade que você é, amigo? Então, a gente precisa pensar que esses riscos envolvidos, a gente pode minimizá-los, né? Então, junto com a equipe de professores, para que nós possamos ter o controle da situação no contexto lá, quando estivermos inseridos na atividade de aventura. Isso. E olha só, o Luiz Leonardo coloca assim: precisamos necessariamente sair da escola para ofertar os esportes de aventura? Com certeza. Porque a proposta é tirarmos ele do ambiente que ele já vive no cotidiano. E esse contexto, esse planejamento, a gente pode fazer um final de semana, um dia, uma visita, uma aula de campo. No último projeto, nós levamos uma turma da rede municipal para uma fazenda, onde produzia queijo, iogurte, vários derivados do leite. Então, assim, foi uma tarde maravilhosa. E aí, de repente, nós visualizamos uma árvore muito grande e montamos uma tirolesa. No final da atividade, lá da visita, aí foi passado qual tipo de alimentação que o gado comia, a qualidade do leite. Então, tudo isso vem naquela demanda do orgânico, né? Então, assim, se o animal ele come uma ração que é processada com transgênicos e tudo mais, então já entra outra disciplina com o seu contexto. E aí a educação física chegou lá no final, juntou todo mundo, fez um passeio diferente numa aula de campo, e inserir uma atividade de lazer, de aventura na natureza, né? Exato, é um plano de fundo, né, professor? Olha só, mais uma pergunta, estou gostando das perguntas aqui, professor, o pessoal está participando. Ó. Maravilha. O professor Alan Novaes coloca assim: professor, costuma planejar as atividades buscando relação entre as práticas corporais de aventura e questões sociais, econômicas em que os alunos estão inseridos?
é muito importante. Por isso que a parceria com o poder público é essencial, porque às vezes nós temos escolas, principalmente da rede municipal ou estadual, que a burocracia acaba sendo muito grande, né, em questões financeiras, para que a gente possa ter uma demanda como essa. Mas não é impossível de se realizar, porque normalmente as secretarias de educação elas são bastante flexíveis no planejamento de ceder um ônibus, que já diminui custos, né? A fazenda, elas costumam dar descontos consideráveis nas alimentações, e aí a gente faz uma palestra antes com esses alunos, porque a gente já observa a expectativa deles com aquela atividade, causa um frisson, né? O fato de sair da escola, de ir para um lugar que ele nunca teve oportunidade, traz uma relação extremamente enriquecedora. Porém, temos bastante desafio, sim, né? Porque, como eu disse, às vezes o projeto, se é para passar uma noite, 2 noites, acaba onerando um pouco mais. E quando a gente traça essa... É muito maravilhoso você fazer uma aula com um acampamento noturno, onde você consegue estudar as constelações de Órion, por exemplo, o contexto lunar, o calendário lunar, o posicionamento dos planetas. Então, assim, tem que vivenciar uma aula como essa. Exato, é uma educação física diferente, né, professor? Exato. E é isso que a gente precisa, né? Olha só, Luiz Leonardo Soares Ferreira coloca assim: promovo escalada no alambrado da quadra da escola. Isso pode ser considerado uma prática introdutória? Aí também? Desde que não danifique o ao rapel, perdão, professor, ao rapel. Introdutória ao rapel. Maravilha, porque realmente o alambrado, a gente precisa ver se realmente ele não tem alguma ponta de arame amarrado, então a gente tem que trabalhar isso. Mas o fato de ser iniciativa, se a gente tem uma escadaria de 3, 4, 5 metros de altura, é o que eu falo sempre. Ele não precisa de 50 metros para provocar uma vivência. 5 metros, que a pessoa faz o posicionamento ali, aplica a técnica, é bastante encantadora, porque é uma oportunidade que você dá para a criança de vivenciar algo novo. A gente sai daquela tradicional 4 linhas da quadra da escola, com a bola e o apito, e provoca situações aonde ele vai estar ali. A sua atitude é extremamente enriquecedora, porque o aluno tem necessidade de vivenciar algo novo. Exato, e sai dos esportes tradicionais, né, professor? Principalmente do quarteto fantástico, né? Ó, professor André Ness, sempre participando aqui das lives da FIEP, coloca assim: São Paulo, como cidade com 12 milhões de habitantes, necessita de aulas assim para a educação física, né? Realmente, isso é o nosso objetivo aqui, né, professor? Falar sobre essa prática para ela poder ser divulgada, compartilhada, incentivada, né, em mais ambientes escolares, né? Olha só, mas tem uma pergunta aqui, ó. Mas do Marcos Palmeiras. Mas e as escolas nas quais não há possibilidade de saída do ambiente interno? Eu já fiz atividades, aí nós levamos a atividade para a escola, né? Então, eu tenho lá a sacada de uma sala de aula onde eu posso fazer uma amarração de cordas entre uma escada e outra, e a gente faz a coisa acontecer. É preciso avaliar o local, né? Já fiz em escolas que tinham piscina, eu consegui montar com andaimes uma plataforma, estiquei os cabos de aço e a gente montou uma tirolesa caindo dentro da piscina. Então, as crianças de 3 anos até os 14, dentro dos seus horários, participaram das atividades de forma maravilhosamente bem. Porque, como eu digo, o que você quer fazer de diferente? É onde ela vai estar inserido, né? Então, a atividade de aventura, ela pode estar dentro da escola. Basta que nós tenhamos esse poder, porque aí eu tenho que planejar isso de uma forma muito segura. Então, eu quero proporcionar uma tirolesa, um rapel, um slackline, que a gente vai trabalhar o equilíbrio, a coordenação, a concentração,
né? Tudo isso aí, a criança, a gente vai colocar um monte de colchões embaixo, ou colchonetes, que todo professor, toda escola tem um colchonete, e aí você minimiza esses riscos. Então, aí eu já entro com um fator, por exemplo, o slackline é um dos aperitivos que a gente pode ter na escola. Então, aquela criança que às vezes tem a desavença com a outra, ela vai dar a mão para ajudar um pouco do equilíbrio ali. Então, você já traça esse fator social. E o biológico ali, ele vai estar vendo esse psicológico dele, ele vai dar um salto na corda, vai pensar que ele vai balançar um pouco mais, e aí trabalha o lado sensorial. Então, há possibilidades, né? Respondendo a pergunta. E assim, dá para trabalhar todos os aspectos de forma integral, né? O social, o emocional, o cognitivo, o motor, né? Então, muito bom. Olha só, professor, o Alex Dantas coloca assim, lembro na universidade, tivemos uma experiência prática com o professor Rodrigo Porto. Foi uma vivência muito especial. Olha aí, Alex. É. Olha só, o Rodrigo Vieira coloca assim, ó, fazer trilha é uma boa atividade para iniciar nessa prática com os estudantes? Com certeza, sem sombra de dúvidas. A trilha, ela inserida nos seus diversos biomas, Mata Atlântica, seja ela na Caatinga, no Cerrado, lá na região norte também, que tem uma biodiversidade encantadora, né? Então, nós precisamos pensar, né? Qual o planejamento que eu vou inserir numa trilha? É uma trilha de difícil acesso? É uma trilha de fácil acesso? Ele precisa estar calçado numa bota? O tênis vai resolver? Eu não tenho uma bota. Então, assim, a gente tem que observar os animais peçonhentos ou não. Então, é uma série de fatores. Mas eu digo a você, o risco vale a pena. Né, que a gente tem que trabalhar isso. O animal peçonhento, ele não vai sair lá do cantinho dele e atacar a gente. Né? Então, nós temos lá, por exemplo, o cupim. Por que o cupim forma em determinadas árvores? Por que o formigueiro está ali? Então, nós temos as árvores mais altas, outras menores. Então, meu professor de biologia ele vai trabalhar esse contexto, vai falar também da devastação das matas ciliares dentro do meio ribeirinho também. Então, assim, é bastante salutar essa parte da trilha, né? Então, o bioma que vai ser realizado a atividade é que necessita de um planejamento mais rebuscado, se for o caso. No nosso lado do sertão, a caatinga é bastante quente, seca, 70% da planta ela tem espinhos. Por quê? Porque a parte interna dela tem um pouco de líquido, essa seiva, a água, que faz com que ela sobreviva na caatinga branca, né, que é a época da seca. E depois a gente tem a caatinga verde, com aquele poder de transformação resiliente que o sertanejo tem. Exato. Professor, a base de tudo é a segurança e, ao mesmo tempo, a ousadia, né? A gente precisa ousar, né? Exato. Olha só, o Marcos Palmeiras colocou assim, ó, já trabalhei no ambiente interno com surf, skate, slackline, parkour, corrida de orientação e rapel. Olha só que interessante. E comentar, professor? Uma coisa aí é bastante interessante, a corrida de orientação. Porque a corrida de orientação, ela é um caça ao tesouro mais rebuscado, né? Onde a gente trabalha com pontos de coordenadas geográficas, dá um cálculo matemático para a criança com a planilha, aonde ela vai percorrer várias salas de aula, por exemplo. Ela tem que contar os passos, entrar numa sala. E lá tem um posto de controle. Então, esse posto de controle vai ter uma maçã. Ele tem que chegar lá e identificar que no PC1 tinha uma maçã. E é esse desafio que a gente traz lá na corrida de orientação. É muito, muito maravilhoso. Exato. E é para todas as idades, né, professor? Não tem. Para todas não as precisa idades. Fechar, muito pequeno, muita a idade. Não, para todas as idades. Até o professor Alan coloca isso, né? Que as crianças se amarram nessas coisas e transformam vidas, né? Essas experiências são muito marcantes, né? Quem que não gostaria de ter vivenciado isso na nossa época escolar, né? O quanto isso enriquece. Ó, o professor Bernardino colocou assim, ó, na região norte ainda temos muitas escolas com amplo terreno que podem ser utilizados com essas ações. A BNCC favorece essas práticas, né, professor? Eu acho que as atividades de aventura, elas conseguem contemplar a BNCC de uma forma bem enriquecedora, né? Com certeza, Cláudia, porque nós, enquanto profissionais da área de educação física,
nós temos o poder de transformar através da qualidade de vida, do bem-estar, das boas relações, das práticas saudáveis, né? A flexibilidade, a mobilidade. Isso faz com que a base seja formada para a vida, né? Eu penso muito, a criança, quando ela tem essa aptidão para o esporte, nas fases iniciais, ela consegue ganhar um padrão de movimento e composição muscular para o resto da vida. Então, assim, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo a capacidade motor, vai perdendo o raciocínio lógico. Então, esse contexto, onde a gente está inserido na natureza, fazendo uma aula de alongamento, uma yoga, trabalhar a respiração, é algo que é absolutamente transformador. Exato. E assim, são várias as práticas, né? O pessoal colocou aqui vários exemplos, a corrida de aventura, trekking. Então, assim, são muitos os desafios e também são muitas as possibilidades de se trazer, de se explorar dentro da escola como fora da escola, não é isso, professor? O importante é explorar. Com certeza. É fundamental o planejamento, porque nós diferimos a prática da atividade de aventura com o esporte de aventura, né? Então, eu sou esportista de parapente, né? Então, parapente, eu tive que fazer um curso bastante ostensivo de meteorologia, de vento, de altura, de térmicas. Então, eu quis seguir uma linha de esporte onde eu me profissionalizei para isso, né? Agora, se eu quero vivenciar o parapente, o voo de parapente, eu vou procurar um instrutor, uma escola que seja habilitada e eu vou vivenciar atividade de aventura num voo duplo, né? Eu quero descer de rapel. Você vai ter experiência. Você não precisa fazer curso de nós, de técnicos, nada. Então, eu tenho um professor habilitado que vai te dar os caminhos, vai descer junto com você, passando toda a segurança. Então, é fundamental a gente diferir a atividade de aventura com o esporte de aventura. Exato, muito bem. E realmente, assim, ó, o Marcos coloca aqui, ó, que realmente há uma elevação significativa no interesse dos alunos, inclusive no ensino médio, né? É um grande desafio. O ensino médio, nós temos aí a pressão de vestibular, e o adolescente já está naquela fase de que tudo é chato, e principalmente a aula de educação física. Então, a gente precisa ter um jogo muito de cintura, aonde a gente pode trabalhar muito essa questão já dos aspectos de mudança biológica e fisiológica do nosso corpo, as emoções através dos hormônios que estão lá à flor da pele, como que a gente traça hoje essa questão das redes sociais, do telefone, as mídias. Então, como a atividade de aventura pode combater isso? Trazendo nós, na nossa importância, algo que vai envolver ele, tirar da zona de conforto, né? Então, o ensino médio tem uma particularidade, porque a gente já começa a perceber essa preocupação de ter a responsabilidade de que é só para estudar português, matemática, geografia, biologia e educação física, nada, porque não cai no vestibular. Não quero fazer porque é chato. Sedentarismo, né? A falta de comprometimento do próprio aluno e talvez até de nós professores, que hoje nós temos essas mudanças, que a educação física ela entra na sala de aula para ser uma extensão de uma aula de ciências, talvez. A gente tem um poder muito grande, capacidade e inteligência de montar uma aula teórica totalmente prática, né? Eu costumo dizer, o âmbito escolar faz com que nós temos esse poder de transformação. E aí você começa a interagir com esse aluno em sala de aula. Eu vou falar sobre acidentes de aventura na natureza, a prática das atividades. Então, eu já entro na parte de primeiros socorros. Eu vou falar com técnicas de imobilização. Eu vou falar que aquela trilha que ele fez, ou que ele viajou nas férias, ou levou uma queda, escorregou. Então, várias coisas. Você traz o aluno para daí a gente poder trabalhar algo que possa chamar a atenção dele, despertar. Porque uma vez que ele é um influenciador, vários, 5, 10 pessoas já não vão mais. Por quê? Porque ele foi a cabeça. Então, você precisa identificar quem é aquele sabotador na sala de aula. E se conquistar, né, professor? Trazer para próximo de você.
Olha só, o Renê colocou aqui uma questão. Professor, sabemos... Opa! Peraí que passou. Cadê? Sabemos que algumas escolas são contra algumas práticas, como, por exemplo, a lutas. Muitas escolas relacionam com a violência e proíbem a prática. Como combater isso? Acho que, de repente, assim, ele quis dizer no sentido de a escola ser contra, né, essas atividades de aventura por questão de perigo, né? Como tratar isso, né, para poder conseguir colocar essa prática dentro da escola, essa vivência? Eu costumo dizer que a vivência nas lutas corporais, elas têm uma base disciplinar muito grande. Aí nós temos realmente o empecilho de coordenadores ou de diretores que visualizam e acham que isso vai ser motivo do aluno ser transgressor. Mas não, é mostrar para essas pessoas que essa visão hoje, ela já não existe tanto, porque o aluno ele precisa perceber, né, em que contexto ele está inserido, né? Às vezes ele pode ter a violência doméstica, e aí esse contexto dele fazer uma luta na escola proporcionada por um professor, uma aula de judô, uma aula de karatê, um jiu-jitsu, por exemplo, que é uma técnica suave de imobilização. Então vai muito dos diretores estarem atentos para isso, como fator de integração, não um fator de violência, né? Muitas vezes a gente chega com uma boa ideia numa coordenação e a gente é barrado porque aquele coordenador acha que é violento. Então a gente não consegue mudar muito. Isso, e a gente precisa também aprender a articular, né, professor? Por exemplo, os esportes, as atividades de aventura, elas têm um grande ganho, né? E aí pode se deparar com essa questão também, né, da coordenação barrar, né, por achar que vai, né, além. Olha só, professora, a pergunta aqui da Lúcia Castilho. E quanto aos alunos de inclusão? Como adaptar, né, para a sua participação? Excelente pergunta. Eu consegui colocar um cadeirante para descer na tirolesa, que foi a coisa mais espetacular que eu já pude vivenciar na minha vida. Outra vez eu fiz uma trilha com pessoas com deficiência visual e perto do mar. E engraçado que foi aqui em Maceió, na Praia do Saco, e lá os meninos falavam: ô, abestado, tu não tá vendo que o vento tá vindo dali, o mar tá para lá? E esse barulho aí, o vento batendo nas folhas. Então, assim, eles têm uma linguagem de comunicação que a gente não tem, né? Nós enxergamos com os olhos, eles enxergam com os ouvidos. Então, é uma audição extremamente aguçada, e perceber que onde ele está pisando era um piso com folhas em decomposição, ora eles estavam pisando na areia. Então, há uma condição de adaptação, sim, né? Cabe ao professor, junto com a sua equipe, oportunizar esses momentos, que, assim, não há dinheiro que pague uma vivência como essa. Exato. E nem limitante, né, professor? De forma alguma é limitante, né? Exatamente. Muito bem, exatamente. Então, vamos lá, olha só. Acho que hoje Ivan colocou assim: acho muito importante ter como prioridade o gerenciamento de riscos de cada atividade realizada, para mostrar que pode ser praticada com segurança. Falei certo, né? Hoje nós temos, através da ABNT, várias normas de segurança nas mais diversas práticas de aventura. Então, essas normas, elas falam sobre o princípio do planejamento. O que eu devo usar para fazer um rapel? O que eu devo usar para fazer um slackline? O que eu devo levar numa trilha? Então, assim, nós temos normas específicas que norteiam esse planejamento, né, na hora de executar essas atividades. E aí, para a gestão do risco, é importante que a gente pense em duas coisas: a probabilidade, a consequência, né? Então, a gente tem que ver qual o perigo, qual a probabilidade dele acontecer e a consequência. Porque, em cima desse planejamento, a gente consegue traçar um planejamento bastante interessante e seguro para eles estarem inseridos nessa prática. Exato. Muito bem. E olha a pergunta aqui da professora Heide. Ela coloca assim, ó: ainda temos essas experiências apenas em forma de projetos que tem tempo definido de prática.
Como você vê essa situação e como quebrar esse paradigma? Opa, vai. Principalmente na educação pública. Exatamente. Aí a grande proposta, o grande desafio é, como eu falei, a gente não consegue executar um projeto desse 2 vezes com a mesma turma no ano. Então, a gente pode sim, junto com a equipe a coordenação pedagógica, através desse planejamento, uma vez no ano, a gente faz um dia de vivência com cada turma. Né? Então, como que é feito isso? A gente elabora um destino, um local que seja próximo da região, que tenha parceria com o poder público, de preferência, uma fazenda onde a gente possa fazer um almoço, vivenciar algo novo. O importante é que a gente consiga colocar no orçamento e na mente do coordenador que aquilo é possível e é viável, é transformador. Né? Nós, enquanto profissionais da área da educação física, temos esse desafio. Então, muitas vezes eu já fui barrado nesses projetos. Ah, você tem dinheiro para colocar, para oportunizar? Não, eu tenho uma ideia muito bacana que com certeza vai trazer algo enriquecedor. E aí a gente tem coordenadores, às vezes, que não quer levar essa ideia à frente. Né? Coloca ali o teu projeto no balcão. Exato. São vários fatores limitantes, né, professor? Mas, enquanto professores de educação física, a gente tem que pensar nas possibilidades, né? É interessante, perfeitamente, essa conotação e colocação, enquanto sala de aula, eu de repente estava conversando com um professor de história, amigo meu, e ele falou, e aí vamos começar a mobilizar isso já na reunião pedagógica do início do ano letivo. Vamos planejar isso logo para o segundo semestre. Então, ou seja, é um planejamento de 6, 7, 8 meses para que a gente possa executar. E é um dia tão transformador que vai fazer com que aquele aluno ali leve profundamente conhecimentos para o resto da vida. Exato, com certeza. O pessoal aqui está parabenizando. Realmente a inclusão na prática faz acontecer a teoria, né? Realmente. Exato. É que eu falo sempre, né? A perfeição se dá com a repetição. A gente observa aí os Jogos Paralímpicos, por exemplo, esses atletas que são exemplos de superação, muitas vezes saiu do fator de risco, frequentou uma escola e não se deixou levar pela dificuldade da vida e hoje estão representando o país hoje de uma forma esplendorosa, né? Então, assim, a equipe paralímpica brasileira, 6ª, 7ª colocada no geral no mundo, é um exemplo para a gente. E essa oportunidade que a gente começa a dar para o aluno lá na base, é mostrar para ele que o fato dele não ter visão não é um fator limitante para ele participar de determinada experiência. Então, a gente traz nesse conceito o nosso poder de incluir ele na atividade. Né? Muitas vezes eu não vou colocar aquele aluno porque ele é mais gordinho, ele não aguenta correr. Não, ele vai estar inserido. Ah, eu não vou botar menina para brincar com menino porque menina não brinca com menino. Menino brinca com menina assim. Então, isso faz com que nós tenhamos esse fator de extrema importância. Às vezes, eu percebi lá na Bahia agora que, na minha cidade, em Irecê, por exemplo, o prefeito ele já está investindo em todas as quadras dos povoados em cobrir essas quadras. Então, é maravilhoso para a nossa área, porque normalmente, às vezes, vai lá 2 horas da tarde dar uma aula debaixo de um sol escaldante, o aluno não fica. A gente não tem nem o prazer de dar essa aula num sol tão estarrecedor. E aí faz com que esse aluno já tenha uma sombra para ficar, e aí a gente traz outras coisas, essas outras atividades, mesmo que seja na quadra. Vamos sentar aqui, vamos fazer um jogo de xadrez humano, vamos trazer o xadrez, os jogos de tabuleiro, por exemplo, são outras coisas que pode se trabalhar na natureza, na quadra, na sala. É muito grande o leque, né? Basta a gente planejar e organizar que com pouco a gente consegue fazer muito. Isso. E as atividades, as práticas de aventura, elas assim oportunizam o protagonismo da criança, do adolescente, né, professor? Esse protagonismo também enriquece muito, traz para o convívio em sociedade, né?
Você imagina, quem não quer ser o super-herói, descer numa tirolesa ali como o Superman ou a Mulher Maravilha, aí você traz a fantasia do mundo dos quadrinhos, né? Consegue trabalhar isso, descendo num rapel, numa cachoeira, ou fazendo um raft ou um boia cross. Então, assim, até a travessia de um lago com colete que seja seguro, mas que a gente transforme essa vivência em algo inesquecível. Exato. Olha, tô vendo aqui muitos comentários, parabéns, viu, professor, pela fala, tá todo mundo elogiando, né, esse conhecimento que o senhor está compartilhando aqui conosco. O pessoal que está perguntando do certificado, quando terminar a nossa live aqui, é só clicar lá aqui na bio da FIEP Brasil, que já tem a lista de presença assim que encerrar, tá? E o que mais aqui, ó, o professor Aldecir colocou assim, ó, essas dificuldades no ponto de vista é uma decorrência da falta de políticas públicas, né? Aqui está colocando de Maceió, mas eu acho que é geral, né, professor? Não é uma realidade apenas de um estado, né? Isso é o Brasil todo, né? Realmente, essa questão... Eu costumo dizer, como experiência, eu viajo bastante e eu percebo que é uma dificuldade geral, porque principalmente na rede pública, né, que vários desafios, orçamentos extremamente apertados, os professores desmotivados ou às vezes até acomodados, né, sem falta de atitude ou perspectiva de novos horizontes. Então, assim, a gente tem que dar a mão à palmatória também, porque não é só fazer o que rege aquele cronograma ali, para que você possa aplicar em sala de aula e está tudo bem. Eu sou muito elétrico nessa situação de perceber algo inovador para a sala de aula. E é onde a gente faz a transformação de forma significativa. Né? Porque, como eu disse, pouco com Deus é muito, mas a atitude, a vontade, a perseverança, e aí você traz para esse aluno e ele abraça a causa. Exato. E olha só, professor, tem até um convite aqui, ó, o professor Bernardino está convidando aí para conhecer Porto Velho. Ai, fugiu aqui, o pessoal mandou mensagem. Parabéns, professor Rodrigo. Ai, vamos lá. Convida-nos visitar em Porto Velho, tá? Para conhecer ele. Vamos fazer grandes ações na região. A região é muito propícia, professor. Que maravilha! Olha só, o Francisco Gustavo colocou assim, ó, vou usar a tirolesa nas minhas aulas de educação física para ficar mais atrativas e participativas. Esse é o nosso objetivo, né, professor? Falar sobre essas possibilidades para serem utilizadas ali na educação física, né? Não apenas na aula de educação física, mas envolvendo a escola toda, né, professor? Com certeza, né? É importante que a gente abra um pouco a mente para o planejamento dessas atividades e realmente nós temos essa oportunidade de fazer diferente, né? Então, com segurança, acima de tudo, busca o conhecimento. Nós temos a internet aí com conteúdos extremamente ricos, técnicos também, quando quer aprofundar mais. Os Sebrais de alguns estados, eles disponibilizam esses materiais gratuitamente. No próprio site da ABNT também nós temos algumas normas técnicas que estão disponíveis. E lá no meu Instagram também, quem quiser mandar um direct depois, é PRF de professor Rodrigo Porto. Eu posso estar encaminhando alguns trabalhos, alguns materiais referenciais na prática das atividades de aventura. Sim. Excelente, professor. Vamos colocar assim. E olha só, a pergunta da Lúcia. A Lúcia coloca assim, devemos solicitar autorização aos pais para os filhos participarem dessas atividades de aventura? Sem sombra de dúvida, porque aí é um termo de consentimento compartilhado, né? Juridicamente, a gente tem esse suporte porque lá nós temos alguns riscos envolvidos, escoriações, torções, algo do tipo. Então, é ciente de que pode acontecer. Num jogo de futebol na escola, ele está correndo o risco de tomar uma pancada, de cair, bater a cabeça. Então, assim, a gente organiza esse termo não fugindo da responsabilidade, mas conscientizando aos pais. Exatamente. E a outra pergunta aqui da professora Heide. Aqui no estado de São Paulo, é o terceiro ano do ensino médio, não terá a efetividade da educação física.
como você vê essa situação com mudanças sociais no interesse do jovem? É muito complicado, porque São Paulo é um estado maravilhoso e nós temos lá, exemplo, Parque dos Sonhos, Brota, Socorro, Piracicaba, a região do Petá, que é uma região de cavernas maravilhosas. E aí o despertar desses jovens hoje, em frente a um telefone, ele viaja o mundo, mas não pratica nada. É lamentável. Infelizmente, né? Ó, o Luiz Leonardo coloca assim, dá para usar a tirolesa na quadra da escola. Usa o colchão de salto para isso e adiantado na escola. No caso aqui ele fala que ele usa aqui a tirolesa dentro da quadra, professor. Olha só. São exemplos, né? O pessoal está compartilhando que dá para Com certeza. realizar, né? Então, mais parabéns, vários parabéns, professores, aqui pela sua fala. Está sendo aqui muito bem parabenizado pelos que estão aqui participando. E, professor, olha só, já estamos quase encerrando. Passou o tempo que a gente nem viu, rápido, né? A gente deveria ter mais tempo para falar sobre esse assunto, né? Eu acho que não se limita apenas à prática das atividades, né, de natureza dentro da escola, a gente pode trazer ela para fora, trazendo a escola para fora, né? Não apenas ali, naqueles muros da escola, não é isso, professor? É muito importante, professora, pensar que essa proposta pedagógica, ela pode não só envolver o aluno, mas a comunidade como um todo, né? O pai junto com o filho, então a vizinhança está ali. Então, basta a gente ter um bom planejamento junto com a escola, porque é essa integração da comunidade com a escola e o aluno e professor que a gente vai construir um Brasil mais rico na educação, formadores de opinião e um desenvolvimento psicológico, motor e social extremamente relevante. Exato. E aí vamos para uma última perguntinha aqui por conta do tempo. Ó. O Dudu Macedo coloca assim, ó, professor, envolver a família nessas atividades extras classe, ajuda ou atrapalha? Eu acabei de responder. Exatamente. Ajuda, Dudu. É importantíssimo que a gente possa envolver, né? Porque os pais, às vezes, eles ficam preocupados de saber o que o filho está fazendo na escola, e uma vez que você pode ali organizar um dia de frutas com as atividades, trazer a família para a sala de aula, vai ser maravilhoso essa relação social, porque quebra um pouco esse paradigma, né, de professor, pai e o aluno. Então, a gente tem esse contexto ali de inserção e vai ser muito rico. Exato. E gratificante para ambas as partes, né, professor? Professor, olha só, passando aqui para parabenizar também, deixando o abraço aqui do presidente da FIEP, professor Dr. Almir, está parabenizando aqui pela sua participação, né, esse momento aqui que brilhantou as lives aqui da FIEP. Vamos precisar encerrar, porque senão a gente perde essa live, a gente não pode perder, né, professor? Mas, assim, foram muitos os parabéns, os agradecimentos, a sua fala foi muito enriquecedora. O pessoal colocou aqui que esses conhecimentos foram importantíssimos para a área da educação física, né? E, professor, eu vou deixar os seus últimos minutinhos aqui para suas palavras finais, fique à vontade. Eu agradeço, professora, muito obrigado, professor Dr. Almir, a FIEP pelo convite, ao professor Cássio. Então, assim, eu fico muito feliz e honrado e disponível para compartilhar conhecimento, porque através do conhecimento e da troca de experiência, a gente consegue transpor barreiras, quebrar fronteiras, ultrapassá-las e fazer com que a educação no Brasil ela tende a ser diferenciada de forma muito consistente dentro dos biomas inseridos, seja na Caatinga, na Mata Atlântica, no Cerrado. É muito enriquecedor, porque a troca do cafezinho, a fruta, a vivência no alongamento, na respiração, ensinem seus alunos a respirarem. Ensine seus pais a respirarem, porque o ar puro está aí. E cada dia que passa, a gente fica mais sem esse ar puro. Então, nós temos que ser o ar dessas crianças para um mundo melhor e para vivências diferenciadas. Muito obrigado a todos, tá? Nós que agradecemos. E o pessoal que está perguntando, encerrando a live aqui, é só clicar
no BIOS da fiep.brasil, você clicar na sua lista de presença, tá? Lembrando que a gente tem a semana aqui do profissional de educação física. Se você ainda não fez a sua inscrição, se inscreva lá, que a semana toda tem lives assim com excelentes profissionais falando aí sobre a nossa área de conhecimento. Lembrando também que se você não se inscreveu ainda na FIEP Brasil, fiep.brasil, clica lá, se inscreva no canal para você não ficar de fora das novidades que vem por aí. E em janeiro nós temos nosso evento em Foz do Iguaçu, então esperamos por todos vocês lá, tá bom? Professor, eu vou salvar para não correr risco de perder, tá? Mais uma vez, em nome da FIEP, muito obrigado. Agradeço a todos aí pela participação e fiquem com Deus. Abraço, até mais. Boa tarde a todos. Tchau.